Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje mais um Direito Criminal ao Vinho. Hoje nós vamos discutir o direito criminal e a psicanálise. Temos o privilégio de receber aqui Paula Salomão Brock, uma psicanalista de mão cheia, para mostrar a visão do direito penal através dos olhos de uma psicanalista. Então prepara a sua taça, pega o seu vinho e vem conosco. Um brinde. Muito bem-vindos, ou melhor, muito bem-vindos a mais um programa. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Paula. É a primeira convidada que não é do mundo do direito. Ela é psicanalista e veio conversar conosco do direito penal aos olhos de uma psicanalista. Paula, muitíssimo bem-vinda, muito obrigada por ter Eu que agradeço o convite. E a gente quer que você comece se apresentando e falando um pouquinho de quem é a Paula aos olhos da própria Paula. Bom, eu sou psicanalista, me formei como psicóloga. O meu interesse pela psicanálise se deu desde o primeiro momento em que eu enxerguei uma foto do Freud pendurado numa porta da minha casa. A minha mãe é psicóloga e eu acho que eu fiz uma super identificação com ela. E a Paula, pela Paula, eu me diria sempre psicanalista. Aquela história de, é psicanalista, então não está analisando. Não, eu analiso o tempo todo. E é bom que todo mundo saiba. Só os meus pacientes que não, que fora da sessão de análise, eles estão livres desse rigor analítico. Mas eu adoro fazer análise dos acontecimentos, fico procurando. O Facebook me serve muito para isso, então eu me descreveria dessa maneira. Eu sou psicanalista membro da Biblioteca Freudiana de Curitiba, participo ativamente dessa instituição que amo e posso me dizer parte integrante ativa da transmissão da psicanálise hoje aqui em Curitiba. Que legal. E com o direito penal, você teve algum contato, algum interesse com o criminal ou você gosta assim no dia a dia de fazer essas análises? Tem algum contato com esse mundo? A gente tem dentro da biblioteca, que é essa instituição que eu mencionei, uma atividade que se chama Fábrica de Casos. E lá a gente acaba discutindo casos, né? E alguns deles têm essa passagem ao ato que eu estava explicando para vocês um pouquinho antes da gente gravar, que para a psicanálise o crime às vezes a gente nomeia esse ato de loucura, vamos dizer, no senso comum, a gente nomeia como passagem ao ato. Então nós já tivemos casos assim, que a gente faz uma análise, mas a análise que a psicanálise oferta, ela não é uma análise, eu penso, criminal, né? Então nós temos, por exemplo, tem uma psicanalista em Curitiba super conhecida, que é a Débora Pinheiro. Ela fez um trabalho maravilhoso sobre o parricídio. Então ela veio, nos apresentou alguma coisa. Então a gente sempre dialoga com todos esses acontecimentos, né, culturais e que ficam em voga. Paula, já que você está falando dessa passagem ao ato, vamos pegar um exemplo aqui, já que o programa de Direito Penal ao Vinho. Vamos imaginar então uma hipótese que é muito comum hoje, que é noticiado pelo menos, né? Um sujeito que mata a esposa porque não aceita uma separação. Isso seria uma passagem ao ato. Uma passagem ao ato. E geralmente o que as pessoas, mas como que pode alguém fazer isso? Vocês buscam então uma explicação sobre isso? Sim, exatamente. Porque existe uma diferença que eu acho que talvez vocês trabalhem muito com a nomeação psicopata e a gente não trabalha com isso, né? Então a nossa ideia é que esse ato de loucura ele pode ser cometido por qualquer tipo de estrutura psíquica, né? Então vocês vão avaliar a pena para ver o quão louco esse sujeito é para cometer um ato de loucura desse. E para nós, qualquer estrutura é capaz de cometer um ato desse, um ato de loucura, onde o sujeito simplesmente é como se ele tivesse ausente de si mesmo naquele momento. Então tudo aquilo que, vamos dizer, abarca a existência daquele sujeito se desfaz e ele comete esse ato de loucura. E nessas análises da psicanálise, vocês têm análise moral também? A moralidade passa por isso? Não, não, né? Não, nenhuma. Nós não temos análise moral nenhuma.
Até porque, veja, se a gente entrar no caráter moral, eu imagino que vocês devem se mover muito pelo moral, porque o moral ele traz bem ou mal, acaba trazendo o certo e o errado. Só que a questão do certo e do errado ela é muito subjetiva. Claro que eu acho que a gente tem um senso comum, né? Então um crime é um crime de morte, um atentado à vida, isso é um ato, não é qualquer. Já foi classificado como algo errado ao ser classificado como crime, né? Porque assim, você já nomeou como crime, você já disse que é errado, porque as coisas não nascem em crime, a gente nomeia. Assim, essa seletividade já é essa classificação para nós, né? Sim, é verdade, você tem razão. Não tinha pensado nisso, tem razão. E Paula, no processo penal há uma discussão muito profunda até das chamadas falsas memórias, né? Situações em que as pessoas imaginam que passaram por uma circunstância quando na verdade não passaram. Isso é muito comum num processo que envolve questões de família, em que um dos cônjuges acaba dizendo que o outro está abusando de um filho, de uma filha, e essa filha e esse filho acabam fazendo um depoimento sobre uma circunstância que não aconteceu. Isso é comum dentro de um consultório de psicanálise, essas circunstâncias? Como isso acontece na cabeça de alguém? Como que funciona esse processo de falsa memória sobre o olhar psicanalítico? Então, para nós não existe a falsa memória, porque toda a construção ela é uma realidade muito subjetiva. Então, todas as memórias seriam falsas. A gente partiria desse pressuposto. Mas, se a gente tentar relacionar assim, a falsa memória como algo que o sujeito acredita que aconteceu, mas não aconteceu, nesse sentido, sim, isso existe, eu acho que existe na clínica, mas nós não temos uma busca pela verdade, enquanto que vocês fariam essa busca pela verdade. E aí a gente entra num terreno da psicanálise que eu acho que seria importante esclarecer um pouquinho, que seria o sujeito do inconsciente. Então o que acontece? A gente tem a construção, vamos dizer, da forma como você enxerga o mundo, é como se cada um tivesse um óculos que permite enxergar o mundo de uma determinada maneira. E esse óculos é constituído por todas as experiências, vivências, né? O que acontece é que junto com isso caminha algo que é muito conhecido dentro da psicanálise, que é o desejo inconsciente, né? E o psicanalista tem condições de mensurar o quanto que isso forma parte de uma fantasia, o quanto que isso forma parte de um acontecimento mesmo, tal. E de que maneira que isso se constata, né? Discursivamente. Porque o sujeito, quando fala, as pessoas quando falam, existe uma fala por detrás da fala. E nós, psicanalistas, nos direcionamos a essa fala que está por detrás da fala. Então eu imagino, por exemplo, eu não sei, a gente fica vendo em programas de televisão, filmes, quando alguém vai querer fazer um inquérito, prestar um depoimento, fica perguntando a mesma coisa várias vezes, para ver se o sujeito cai em contradição, né? Que seria um entendimento um pouco aristotélico, que a verdade é aquela que não cai em contradição, né? Só que, para nós, o inconsciente ele pode ser contraditório, não tem problema. Não é a contradição que denuncia, é o ato falho, é um lapso, é um sonho, são manifestações inconscientes que aparecem e que são privilegiados dentro da clínica, e aí a gente consegue se direcionar a esse desejo inconsciente. Eu acho que isso é pela própria intenção que o direito penal tem e que a psicanálise tem. Por exemplo, quando você vai ao consultório médico e você relata um fato, várias vezes você até diz, porque o psicanalista diz, olha, eu não sei se é exatamente assim que aconteceu, é a minha versão. Ele vai te responder, mas é isso que me interessa. Por quê? Porque ele quer tratar você, ele quer entender você, ele quer compreender você. Então a tua verdade é o que importa, porque é para você, aquele momento. Já em relação ao direito penal é um pouco diferente, porque quando a gente está falando de um depoimento, está se analisando um caso concreto em que o juiz está tentando compreender ou reproduzir a ocorrência ou a inocorrência desses fatos, tem toda essa diferença. Mas a gente já trabalha no direito e chama, é meio pejorativo, mas a gente chama as testemunhas como a prostituta das provas.
Justamente por isso, porque ela pode inclusive ter certeza que está falando a verdade, olhar no olho do juiz e dizer aconteceu assim, e eu confirmo isso sob pena de falso testemunho, quando na verdade não. Quando na verdade aquela é a verdade dela. Então, para nós é um pouco perigoso isso no direito. Então, por isso tem toda uma problematização em cima das provas testemunhais, né? Isso é bastante interessante. Bom, Paula, mudando um pouco de tema, no direito penal, e até para você entender e contextualizar, a gente tem aplicação de sanção chamada pena, que é uma privação da liberdade, para o sujeito que é considerado imputável, ou seja, são mentalmente e tem mais de 18 anos, e para algumas pessoas que são consideradas inimputáveis, que por exemplo tem uma doença mental, a gente aplica algo que a gente chama medida de segurança. Como que a gente define se alguém é imputável ou quando alguém é inimputável? Através de um laudo, né, psiquiátrico, psicológico, para dizer se o sujeito ele é ou não saudável mentalmente. Eu queria ouvir de você, aos olhos de uma psicanalista, quão eficaz você acha que é, ou quão possível é, que através de um laudo você diga que alguém tem uma sanidade mental ou uma insanidade. E mais do que isso, quanto tempo levaria? Você consegue fazer isso numa conversa ou não? Como que você acha que isso é possível através do teu olhar psicanalítico? Bom, eu acho que essa é uma discussão válida e é uma discussão que acontece inclusive dentro da psicanálise, né? Ela é de extrema relevância até para nós, porque o diagnóstico nos guia no tratamento também, né? Então, veja, existem casos de psicose que eles são os clássicos, né? Então, são aqueles pacientes que tem os fenômenos elementares. O que a gente chama de fenômenos elementares? Alucinação, delírio, né? São sujeitos que eles não conseguem ter um laço com a realidade, eles estão em pleno surto e isso é visível e notório, né? No entanto, existem casos de psicose que, como a gente diria, não chegou ainda a ter uma manifestação visível. Então seria uma apreensão, seria uma captação através do discurso. E isso demoraria muito tempo. Mas não tem alguns, eu vou usar essa palavra, mas não no teu termo, mas assim, psicopatas que conseguem manipular ou que conseguem se fazer passar por uma pessoa absolutamente, entre aspas, de novo, normal? Sim, aí seria, eu penso que seriam mais os perversos, né? Que tem essa postura mais sedutora, mais manipuladora. Sim, eu acho que eles manipulam muito aquilo que eles podem ofertar para o outro. O psicótico, eu não sei se ele tem essa característica de manipulação de sua própria imagem. Eu penso que não. Eu acho que o que balizaria para vocês, né, é o quanto que um sujeito é responsável por um ato que ele comete. Se ele está no campo de uma loucura ou se ele está num campo de um ato possível, de escolha que ele sabe o que ele está fazendo, né? Isso, é isso mesmo. Se a gente pensar pela questão, um viés absolutamente psicanalítico, que o ato é um ato de um desejo inconsciente, ele sempre será responsável. Né? Claro que quando a gente fala de desejo inconsciente, a gente já está pensando numa estruturação de alguém mais saudável mentalmente, né? Como você estava colocando. Mas aquele que está num ato de loucura, que não sabe, que está no campo do não saber absoluto, eu não sei se ele poderia ser responsabilizado por um ato. Mas eu relato para vocês algo que eu escutei. Eu escutei até numa apresentação clínica de um caso onde o interno, eu não sei como que vocês chamam quando é preso interno? Quando é preso por doença mental. É um inimputável que recebe medida de segurança, não tem uma nomeação. Não, podemos colocar interno, porque tem a medida de internamento, por exemplo. Então esse estava internado. E ele, ao conversar com a psicóloga, ele dizia que ele, se não fizesse uma determinada coisa lá, ele cometeria um ato de novo de crime. E não fizeram, porque não levaram a sério o que ele estava falando. Porque imaginavam que por ele ser um cara
psicótico não se deveria levar a sério, que simplesmente o fato dele estar lá dentro, em algum momento que vai para casa, nessas visitas, Dia das Mães e não sei o que, ele cometeu um novo crime no mesmo formato. Então... Tem uma curiosidade que eu acho interessante, alguns alunos já me perguntaram isso, e para nós no direito é muito difícil responder, que é assim, a loucura, ela não se manifesta em todos os campos. O sujeito, ele não é louco para tudo. Ele pode ser, por exemplo, louco em um aspecto, né? Então, por exemplo, uma aluna uma vez me perguntou, achei interessante, ela falou assim, mas professor, imagine que o sujeito, ele é cleptomaníaco. A inimputabilidade dele é só para crimes patrimoniais, e ele pode ser, então, imputável para uma coisa, e louco para uma coisa e são mentalmente para outra? É possível isso? Em termos psicanalíticos? Sim. Por exemplo, um cleptomaníaco, a gente poderia tomar ele como um psicótico e eximir ele desse ato quando ele rouba algo de alguém. Quando ele toma para si parte disso que ele está vendo e ele quer pegar com isso inconscientemente, e aí eu já estou fazendo uma interpretação grosseira, mas assim, vamos dizer que seja isso. Eu pego um pedaço de alguém para mim. Eu não sei, eu posso tirar o desejo inconsciente de ter parte do outro para mim. Eu não sei se a gente consegue tirar a responsabilidade deste ato, que é diferente de uma passagem ao ato. Porque um ato de roubar um objeto, um ato de se cortar, o cutting, que hoje em dia eu diria que está até na moda, um ato é diferente de uma passagem ao ato. Então existe o ato, onde o sujeito pode sim ser responsabilizado por isso, pode sim ser questionado por isso, porque um ato é diferente da passagem ao ato, como eu disse anteriormente, que aquilo que estrutura, vamos dizer, as bases, onde o sujeito se... É como se o piso em que a pessoa está se abrisse e ela caísse. Será que nesse momento, que eu chamaria um ato de loucura para me fazer entender, mas que a gente chama de passagem ao ato, eu não sei se a gente poderia colocar da mesma ordem do que um ato desse que não fala, que não é dessa mesma natureza. Existe então uma diferença entre a passagem ao ato, que seria isso que desestrutura, e é como se caísse num realmente no sense da coisa, e o ato em si, ele tem um caráter de mensagem dirigido a alguém, né? Então, à medida em que tem um caráter de mensagem, a gente pode interpretar. E essa pode ser uma maneira, eu acho, até de ter um discernimento de qual é o ato imputável, inimputável, e assim... Viu? Tô entendendo direito criminal. Paula, no nosso programa passado, até o pessoal aqui em casa, se não assistiu, assista. O professor Fábio Guarani veio aqui, a gente discutiu sobre as funções da pena, né? Então, agora olhando para o lado de uma psicanalista. Primeira pergunta, a pena redime? A pena faz uma pessoa olhar e falar, olha, eu errei, a partir de agora eu tenho que agir de acordo com essas normas, com essas regras. A pena tem esse potencial? Depende de cada um. Eu acho que não é... O problema é que a lei, ela tenta criar algo uniforme para todos, né? E eu acho que não é para todos que isso tem uma mudança de posição no mundo, de posição diante das coisas. Eu conheço casos de pessoas que sofreram a pena e essa pena teve um efeito... pedagógico, teve um efeito e um caráter de realmente pagar por algo. Agora, quando a pena ela é no sentido de simplesmente o outro me pune, mas não porque eu estou pagando por algo que eu mesma fiz, eu não acredito que tenha eficácia. E aí uma outra pergunta, por que na psicanálise a gente pode explicar esse desejo que tem de uma punição maior, de você ver aquilo, o outro sofrer? Claro. Bom, qual é a melhor maneira de conter os meus desejos? Criar uma lei muito rigorosa que garanta
que eu mesma não possa fazer isso. Então, assim, aqueles que pedem por rigor, eu desconfiaria do que desejo. Para nós no direito é um pouco assim também. Quanto mais punitivista, você crê que provavelmente é o sujeito que mais tem desejos de realizar aquele ato criminoso. A gente pode definir algo assim, psicanaliticamente falando? Com certeza. Bom, nós estamos vivendo uma era, e eu não quero entrar em política, mas discursivamente a gente acaba vendo isso, né? Uma tentativa de tirar tudo que é da ordem do caráter sexual, e quanto mais se tenta repreender, mais coisa aparece. E o próprio presidente acaba postando coisa. Ele mesmo, que é do discurso do vamos deixar isso de lado, ele mesmo acaba o tempo todo trazendo isso à tona. Então, eu acho que isso está dito. Outra questão que a gente queria trabalhar é sobre o caso atual do Neymar, que tomou toda a mídia na última semana. A gente tem então uma menina, o que a gente sabe, né? Porque, claro, é muito difícil fazer uma análise sem conhecer os autos, como a gente diz aqui, ou seja, o caso concreto e tudo que interfere nesse caso, mas do que a gente sabe que teve uma menina que trocou mensagens com o Neymar pelo WhatsApp, e aí acabou indo até Paris, né? Foi para Paris. E aí eles tiveram um ato sexual que não se sabe exatamente se consentido, se não consentido, até que ponto consentido, até que ponto não, enfim, o resto todo vocês conhecem. Em termos psicanalíticos, como que você faz a análise desse caso em 3 frentes? Não sei se eu vou ter exigir demais nessa resposta, mas se você fosse olhar através do Neymar, como que você analisa psicanaliticamente essa situação, através do comportamento desta menina e através de toda a repercussão social disso e por que as pessoas se identificam e reproduzem tanto isso, se interessam tanto por isso. O que a psicanálise tenta explicar dessas 3 frentes? Bom, primeiro eu vou começar pela última, que eu acho que há uma comoção muito grande, porque qualquer pessoa que apareça como não faltante em nada, absolutamente preenchido em todos os quesitos da vida, qualquer momento que apareça qualquer tipo de falta, todo mundo cai em cima. Porque é uma maneira de também poder pensar assim, tem tudo, mas tem algo que falta aí. Né? Então, eu também posso me identificar isso, eu não sou tão faltante assim, porque veja, porque eu sempre falo daquele que está ali fazendo o movimento, né? Também, claro que existe hoje, eu acho que isso, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, um movimento imaginário muito grande. É super polarizada a questão de Facebook, Instagram, então assim, todo mundo está autorizado a falar qualquer coisa. E qualquer coisa para mim é meio complicado. Então, assim, não está permitido falar tudo. Tem partes que não estão permitidas serem ditas, por mais que se pense. Porque tem coisas que são irreversíveis, né? Então, por exemplo, nesse caso, a gente pode fazer uma análise, mas dizer ao certo o que de fato se passou. Então, se ela ou ele são isso ou são aquilo, a gente não tem como dizer, né? Mas as pessoas falam. As pessoas falam. Em relação à análise dele, até a gente estava conversando um pouquinho, né, antes, e eu concordo com o Michel. Eu acho que ele é um cara muito infantil. Eu acho que chegar na frente da câmera e rolar a conversa de WhatsApp como se aquilo fosse livrar ele do que ela estava alegando, eu achei foi uma escolha muito mal pensada, né? Porque aí ele acabou expondo ela, daí agora vem uma ação do pai, do filho, quer dizer, eu acho que ninguém pensou muito bem como se conduzir nessa situação. Mas eu não tomo isso como um abuso sexual mesmo, né? Porque eu não acho que ele seja um perverso. Talvez ele tenha cometido algum ato agressivo com ela sem nem saber que ele estava cometendo alguma coisa dessa ordem. Talvez ela tenha se sentido tomada assim, né? Como tendo sido abusada. Mas a verdade é que para que a gente possa caracterizar um abuso sexual, uma agressão sexual no sentido que as pessoas estão querendo colocar,
eu acho que teria que ter um não consentimento e uma total anulação dela como mulher desejante. E eu não acho que ele tenha feito isso, pelo que eu vi. É muito difícil, né, Claro. analisar, pode ser que eu esteja absolutamente enganada, mas a princípio do que rolou ali era um flerte, uma sedução, ela se colocando muito na posição de objeto sexual para ele. Então, assim, parece que ela estava flertando com esse jogo, né? Então fica difícil dizer que realmente isso se trata de um abuso sexual. Claro que hoje em dia a gente existe, e daí talvez para vocês fique mais complicado analisar, defender, que é a questão de quando é caracterizado um abuso sexual, né? Então pode ser que uma mulher... Pode ser, o nosso consentimento tem que ser constante, vamos dizer assim. Então ela pode até ter consentido até o ponto X. Se eventualmente ela parou de consentir na metade e ele prosseguiu, não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas estou dizendo que seria interpretado juridicamente, né? Porque se ele não viu o não consentimento, ou não interpretou se ele interpretou assim, aí difícil. Fica bem difícil mesmo no caso concreto. Exato, que eu acho que talvez pode ser que tenha acontecido. Ela estava consentindo e aí em determinado momento a coisa não estava mais funcionando e ele não soube perceber. Mas aí a gente não vai saber nunca, né? Fato. E Paula, bom, já estamos com a conversa bastante adiantada, quando o papo é bom, é sempre assim, passa rápido. A gente podia discutir mais outros 1000 casos envolvendo o direito à psicanálise, porque acho que são áreas muito relacionadas, caminham de mãos dadas e podem se ajudar mutuamente, né? Mas já caminhando para o final, a gente queria saber um pouquinho da sua relação com o vinho, se é que existe essa relação, e que você dividisse com quem está nos assistindo aí as suas preferências, deixar uma dica para que o pessoal possa acompanhar também teu gosto aí pelo vinho. Então, eu vou dividir com vocês algo que eu fui amadurecendo em vida e que eu fui percebendo que quem toma vinho é muito mais feliz. E eu que não tomava vinho, depois de mais velha, quando eu fiz lá meus 35 anos, comecei a dizer, então eu quero aprender a tomar vinho, eu quero tomar vinho, eu quero tomar vinho. E eu quero aprender a beber. E aí eu comecei, né, e faz agora... Você veja que eu demorei para começar, né? Porque eu vou fazer 38. Mas aí eu comecei a tomar alguns vinhos. Eu adoro espumantes. E como uma pessoa que não é muito entendedora de vinho, eu adoro os espumantes que são mais moscatel, que são mais docinhos. E então eu gosto muito do Freixenet. Eu comprei agora, quando a gente foi viajar, a gente comprou um que se toma gelado, com gelo, gelado e com gelo, bem gostoso, um rosinha. Mas tenho aprendido, por exemplo, esse vinho que vocês estão me servindo agora, eu adorei. Então, mais um dia, vocês podem me convidar de novo daqui, quem sabe, um ano e meio, e eu possa apresentar outros vinhos. E realmente eu acho que a vida fica mais feliz mesmo. E até lá você pode vir aqui para Gabo, tem a Tati, que é a nossa sommelier, e ela vai te apresentar um mundo, e certamente um mundo de felicidade. Inclusive fazendo curso aqui também, tem que ter o curso pro pessoal aqui também, para quem quer iniciar no vinho, a Gabo tem os cursos. Virei! Então o nosso câmera, o Titão, ele ministra o curso aqui. Então virei! Isso aí. Paula, muitíssimo obrigada pela tua presença, agradeço. Foi um prazer Deixa eu só imenso. rodar aqui que a gente vai brindar agora e não dá sorte de brindar com a taça vazia. Verdade. Obrigada pela presença, volte sempre. Obrigada, eu agradeço o convite, foi uma delícia. Um brinde. Olá, aqui é a Tati, tudo bem? E o vinho que acompanhou a conversa de hoje é um Insolente Graciano. E como todo bom vinho acompanha uma boa história, esse aqui não poderia ficar para trás. O Insolente é um vinho produzido na região da Rioja, Espanha, uma das maiores e mais importantes produtoras de Tempranillo. O produtor, que é a Bodega de Mateus, teve a ousadia e a audácia de produzir Graciano e deu muito certo, e ele teve muito sucesso com isso. O nome do vinho Insolente se dá a essa ousadia toda que ele teve na produção. É um vinho bastante potente, como todo bom vinho espanhol, e muito gostoso, até a última gota. A Marion tomou tudinho. Fica a dica. Tchau!
3, 2, 1 e... Olá! Não, eu tô aqui atrás. A Paula Salomão Brock vai ser recebida por nós. Hoje nós temos mais um episódio do Direito Penal Criminal.